Olá, oitavo ano. Aqui estamos para fazer a correção no dia 12 de agosto. Eu pedi para vocês fazer uma pesquisa sobre as revoltas que aconteceram na América Portuguesa. Vamos falar primeiro sobre a revolta de Beckman. Essa revolta, ela aconteceu no Maranhão, tendo como participantes os colonos dos sertões, os grupos de fazendeiros, que eram liderados por Thomas Beckman. Qual a atividade que eles exerciam? Eles exploravam as drogas do sertão e tinham uma pequena lavoura. Por que aconteceu essa guerra? A guerra foi feita devido aos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Quais as consequências? A consequência foi o fim do monopólio da Companhia de Comércio, a proibição de escravizar índios e a extinção da companhia. A Segunda Guerra, a Guerra dos Emboabas, aconteceu em Minas Gerais. Essa guerra, ela durou 2 anos. Foi de 1707 a 1709. Foi uma guerra muito difícil. Quem é que participava? O grupo dos Emboabas e os bandeirantes paulistas. Qual a causa? A disputa pelo ouro e também pelo domínio da região de Minas Gerais. Quem é que participava? Os garimpeiros que trabalhavam no local, né? Junto com os bandeirantes paulistas também. Modo de vida, trabalhava no garimpo, na extração do ouro. A consequência, no final, foi a separação de São Paulo e Minas Gerais da capitania do Rio de Janeiro. A Guerra dos Mascates. Durou 1 ano essa guerra, 1710 a 1711. Ela aconteceu em Pernambuco e ela foi feita pelos comerciantes de Recife e a aristocracia açucareira de Olinda. Qual o tipo de vida que eles levavam? A atividade era o comércio, eram todos comerciantes. Qual foi a causa? Por que aconteceu essa revolta? Autonomia de Recife em relação a Olinda. A Recife queria ter os mesmos direitos de Olinda. A revolta de Filipe dos Santos. Essa revolta aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais. Ela foi feita por quem? Pelos mineradores de diversas origens sociais e administradores coloniais. O que eles faziam? Também o garimpo, extração de ouro. Qual a causa? A causa foi a não instalação, eles lutavam para que fossem feitas as casas de fundição e para diminuir os impostos cobrados dos mineradores. Consequência, manutenção das casas de fundição e dos impostos. Não conseguiram resolver a situação. A conjuração mineira, que nós já estudamos. Local Minas Gerais, os participantes, os colonos de diversas origens sociais, a classe média alta, a elite e a administração colonial. Qual a causa? O fim da cobrança de dívidas atrasadas, que seria o derrama, né? E a proclamação de uma república em Minas Gerais. Qual foi a consequência? O movimento foi denunciado, Tiradentes foi enforcado, grande parte foi preso ou deportado. Conjuração baiana. Foi feita na Bahia. Participou dessa revolução os profissionais liberais, colonos, pobres, negros, índios, classe baixa de modo geral. Qual a causa? Eles queriam um governo republicano, democrático e livre de Portugal. Queria também o fim da escravidão e a liberdade de comércio. Qual foi a consequência? A revolta foi frustrada, denunciada por alguns dos participantes. A segunda atividade
eu pedi para vocês pesquisarem sobre a maçonaria. Cada um vai fazer a sua pesquisa, eu fiz a minha, né? Mas, na verdade, eu tenho que dizer para vocês que maçonaria são organizações fraternas, semi-secretas, que pregam até hoje, né? Tem as entidades maçons. A fraternidade, a filantropia. São grupos principais de reconhecimento. Ela surgiu a partir do século XIV. Os membros da maçonaria são conhecidos como maçons. A maçonaria prega que todos os membros professem acreditar num ser supremo, que nenhuma mulher também seja admitida e que seja proibido discutir religião e política dentro da maçonaria. Talvez a mulher, essa aí é só para poder, é uma piadinha para vocês. A mulher não seja admitida porque tem a ideia de que a mulher é muito faladeira, muito fofoqueira. Então, se a mulher participar da maçonaria, ela pode sair falando o que ela ouviu lá dentro. Então, por isso que a mulher não participava, devia ser por isso. Só homens que podiam participar. Ela influenciou também grandes acontecimentos mundiais, como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. No Brasil, a maçonaria deixou as suas marcas na divulgação de direitos do homem e do cidadão. Deixou também ideias de um governo republicano. Marcou também a independência do Brasil, a Inconfidência Mineira, a Revolução Farroupilha. Os símbolos maçônicos podem ser encontrados na bandeira do Rio Grande do Sul e outros estados da federação. A maçonaria também foi destaque na abolição da escravatura. A maçonaria no Brasil existe desde a crise do período colonial, se destacando, como já falamos, muito na Inconfidência Mineira e na Baiana no final do século XVIII. E queriam pregar a ideia de liberalismo antinacionalista. Atuou também muito forte durante o Brasil Império, no governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aí vocês me perguntam, Dom Pedro I era maçom? Dom Pedro II era maçom? Bom, o que a história sabe é que Dom Pedro I era maçom. Agora, Dom Pedro II, não se tem certeza. Acha-se que ele era maçom porque ele tinha dizem que ele tinha um costume de tirar fotos escondido. Ele não gostava que ninguém visse ele tirando fotos. Então esse era um dos costumes da maçonaria, secreto, tudo secreto. Então acha-se que ele pegou esse costume porque ele era maçom, mas não se tem certeza que ele foi. Agora, Dom Pedro I era maçom. Então quais as características da maçonaria? Para concluir, discrimina as mulheres, os homens fazem juramento de fidelidade e uma série de simbolismo. A moral, a retidão e a fraternidade são símbolos representados pelo livro sagrado, pelo compasso e pelo quadrado, são os símbolos deles. Os maçons se comunicam por gestos, sinais secretos, senhas e cumprimentos especiais. Na maçonaria, aceita-se cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, qualquer homem de fé. Bom, a terceira atividade, eu pedi para vocês fazerem a interpretação do texto da página 57. Esse texto, essa história, se vocês viram com atenção, eu vou interpretar mais ou menos para vocês, fala sobre a história de um rapaz, não fala que é negro, mas pelo jeito, já que estava lutando pelo final da libertação dos escravos, ele era um rapaz, aprendiz de alfaiate. Na verdade, ele nasceu no engenho. E ele foi criado ali naquele engenho, moendo cana, trabalhando na fabricação do açúcar.
Mas ele tinha uma madrinha que morava mais na parte urbana, que quis tirá-lo de lá e levá-lo para ele estudar para ser alfaiate. Ela queria muito ter uma pessoa na família que fosse alfaiate. Então ela levou ele para ele ser aprendiz de alfaiate. E aí ele foi para a cidade estudar lá. Mas ele sempre sentia saudade lá da terra dele, lá do moinho, né? Da cana-de-açúcar, ele sentia saudade. Teve um dia que ele levantou muito cedo, os galos cantando, ele levantou-se. Então, a madrinha falou para ele, estranhou dele estar levantando tão cedo. Aí ele disse que ele tinha um compromisso muito sério. Então, ela falou para ele, mas por que você está com tanta pressa? Aí ele falou, eu vou buscar a liberdade. Aí ela falou para ele, meu filho, a liberdade, nós só conseguimos a liberdade com a carta de alforria. E ele disse para ela, não, a liberdade que eu quero conseguir é uma liberdade, não é uma liberdade comprada, eu quero uma liberdade de verdade. Isso aconteceu numa época, não sei se vocês vão saber me responder, mas eu já vou falar para vocês. Em qual dessas revoltas que aconteceu essa história? Se vocês não sabem, vou dar a resposta. A Conjuração Baiana. Eles buscavam liberdade. Então ele sai de casa e vai nessa reunião. Era uma reunião que ia ter para poder iniciar a Conjuração Baiana. Aí as perguntas que o autor do livro faz é a seguinte: em que cidade aconteceu isso? Na cidade de Salvador. Quem era Manuel Faustino? Ele era um jovem aprendiz de alfaiate que nasceu em um engenho e trabalhou na produção do açúcar. Sobre o que ele conversa com Sebastiana? Ele conversava sobre as coisas de todo dia, mas naquele dia ele tinha uma tarefa que estava relacionada com a liberdade dos escravos. Como era essa mulher? Sebastiana parece ser uma senhora escravizada. Sobre qual evento histórico o livro trata? Sobre a Conjuração Baiana, ou também chamada Revolução dos Alfaiates. Quinta atividade. Na sua opinião, que ideia de liberdade Faustino tinha? Para ele a liberdade não estava na compra de uma carta de alforria, ou melhor, não estava relacionada ao dinheiro. Era uma liberdade conquistada pelo status de igualdade entre os seres humanos. O fato histórico com os ideais de liberdade estão na Revolução Francesa que nós já estudamos. Até a próxima.